Olá, agora a gente vai falar sobre a regressão linear múltipla, pela disciplina de computação aplicada em direito de produção, pelos estudantes Camila Tchunk e eu, Kelmer Nunes, que somos estudantes do IFES, que é o Instituto Federal do Espírito Santo. A regressão múltipla, ela é uma coleção de técnicas estatísticas para construir modelos que descrevem de maneira razoável relações entre variáveis explicativas de um determinado processo. A diferença entre a regressão linear simples e a múltipla é que na múltipla são tratadas com duas ou mais variáveis explicativas. A ideia geral é estabelecer uma equação considerando um conjunto de variáveis independentes que possam influenciar uma variável dependente. Mais à frente, a gente vai falar sobre as variáveis dependentes e independentes, que são de extrema importância em questão da análise de regressão múltipla. A análise em regressão múltipla é muito útil para as organizações, porque ela permite determinar o grau em que as variáveis independentes influenciam as variáveis dependentes. Além disso, permite explicar o fenômeno e prever coisas sobre o futuro, assim como também pode obter informações comerciais valiosas e acionáveis. Essa análise ela é muito utilizada na área de contabilidade e de finanças em geral. Ajuda a prever e avaliar possíveis dados, possíveis dados de variáveis para eventos futuros e também para momentos presentes. A regressão linear, ela concede ao usuário um grande poder para realizar projeções confiáveis. Empresas conseguem otimizar seus processos e assim reduzir seus custos e, consequentemente, serem mais eficientes. Ou seja, o processo de tomar de decisão de qualquer esfera, seja ela pública ou privada, quando abarcado neste método, se torna muito mais seguro. Agora a gente vai falar de um tópico muito importante em questão da análise de regressão multivariado. Por quê? Que é a questão da variável independente e independente. A primeira coisa a se fazer em questão, quando fosse analisar a regressão múltipla, é primeiro definir as variáveis dependentes e as variáveis independentes. Porque, igual, conforme o Field, para construir um modelo complexo com várias variáveis independentes, muito cuidado deve ser tomado ao selecionar tais variáveis. Porque os valores do coeficiente de regressão, que é o R ao quadrado, depende delas. Esse coeficiente de regressão, que é o R ao quadrado, o que é ele? Eu vou falar mais sobre ele mais à frente, mas resumindo, ele é a porcentagem que as variáveis independentes influenciam na variável dependente. Então, isso é muito importante, você tem que tomar cuidado na hora de definir elas. Aqui um exemplo para vocês entenderem o que é variável dependente e o que é variável independente. Nessa tabela aqui que a gente está vendo, existe a coluna de custo de manutenção, quilometragem e tempo de caminhão. Que é o tempo que ele já foi feito, já foi fabricado. Nesse caso, a gente está querendo saber o custo de manutenção. Então, o que influencia para a gente ter o custo de manutenção, para a gente chegar nesse valor de custo de manutenção? Nesse caso, é a quilometragem e o tempo de caminhão. Então, o custo de manutenção acaba sendo dependente da quilometragem e do tempo de caminhão. Com isso, ela é a variável dependente e a quilometragem e o tempo do caminhão são as variáveis independentes, porque o custo de manutenção ela depende da quilometragem e do tempo do caminhão para ter seu valor. Já a quilometragem não depende de ninguém e também o tempo de caminhão não depende de mais de ninguém. Então, isso faz com que a quilometragem e o tempo de caminhão sejam as variáveis independentes, que não depende de ninguém, e o custo de manutenção seja a variável dependente, que ela depende da quilometragem e do tempo de caminhão. Como aqui já está escrito, custo de manutenção, variável dependente, e a quilometragem e o tempo de caminhão, variável independente. Agora a gente vai falar sobre
a equação geral da regressão linear múltipla, que é essa regra aqui que vocês estão vendo. Vamos falar mais detalhadamente dela. Bom, primeiro ela começa com a sua variável dependente, que é simbolicamente o y, que é o valor previsto da variável dependente, que será obtido por meio do modelo estimado. O B0, que é a constante, que representa também o coeficiente linear. Quando todos os x forem iguais a zero, e o valor de B0 corresponde a y. A constante também nos mostra no gráfico qual o valor de y quando x for igual a zero, ou seja, qual o ponto em que a reta inicia no eixo y do gráfico. O B1, B2 e até o BK são os coeficientes das variáveis independentes. O que seria isso, né? Isso pode ser chamado também de coeficiente angular. Esse valor indica quanto a variável dependente, y, vai variar de uma unidade de x, quando todas as outras variáveis forem constantes. No gráfico, ele representa a inclinação da reta. E o xn, que são as variáveis independentes, é a descrição, o nome de cada variável independente. E por fim, tem o erro. O erro também pode ser chamado de resíduo, o qual equivale à diferença entre o valor real de y e o valor previsto de y. Quanto menor o erro, melhor. Se o erro for muito alto, significa que outras variáveis, além das variáveis x que foram incluídas na equação, afetam o y. E o i representa o tamanho da amostra. Agora a gente vai dar um exemplo para a gente entender melhor essa fórmula, como é que chegou nela, como é que é o funcionamento dela. Então, aqui a gente vai querer saber, vamos pegar um exemplo de saber o preço de um apartamento. A gente pegou uma variável, nesse caso aqui é a regressão de uma variável simples, que aqui está em vermelho a equação da reta e a equação de regressão simples. Sempre a variável dependente vai estar no eixo y e sempre a variável independente vai estar no eixo x. Então, a gente está querendo saber o preço do apartamento, que é a nossa variável dependente, e só tem uma variável nesse exemplo, que é o tamanho. Então, o preço vai variar com o tamanho. Mas, na verdade, quanto mais variáveis, melhor vai ser a precisão. Essa equação que está aqui na ponta da reta, ela é a equação de regressão simples. Esses pontos são os valores dos apartamentos nos registros que foram encontrados. Por quê? Por ser uma equação, por ser uma regressão simples, e por ser simples ela só tem uma variável, isso acaba tendo que ela tem pouca precisão, e pode acontecer isso que está acontecendo agora no gráfico. Os valores estão muito distintos dos previstos. Pode ter, igual nesse caso, que está mais acima. O valor do apartamento pode estar muito acima do que foi previsto, que é o que está na reta, na equação da reta, ou pode estar muito abaixo do que foi previsto na equação da reta. Devido a isso, por quê, né? Por ser apenas ter uma variável para saber o preço, mas a gente sabe que para o preço de apartamento tem várias variáveis para até encontrar o seu preço ideal. Não é só em relação ao tamanho. Então, isso acaba ajudando no erro, o erro acaba sendo muito grande. Então, quanto mais variáveis, melhor. Então, vamos pôr mais uma variável e assim o erro vai diminuir. Então, vai ter mais uma variável. Não vai ser só apenas tamanho, vai ser também idade do prédio. Nesse caso, agora vai ser a equação da regressão múltipla, que a gente já tinha mostrado antes.
seus coeficientes, que é o B0, B1, B2, a variável dependente, que é o preço previsto, né? E, e os seus e o tamanho e a idade móveis, que é o x1 e o x2, que essas são as variáveis independentes. Bom, agora a gente vai fazer uma análise de regressão múltipla pelo exemplo que a gente estava falando, que é o preço do apartamento. Aqui tem os dados do apartamento e vamos de acordo com os passos. O primeiro passo para fazer a análise de regressão múltipla é definir a variável dependente e a variável independente. O segundo passo é achar o seu coeficiente. A gente consegue fazer isso aqui no Excel, de uma forma bem didática. Então, a gente, logo após de achar o coeficiente, a gente vai ter eu vou falar sobre o passo a passo da sua análise, da análise do resultado, da saída da regressão múltipla. Então, o primeiro passo é definir a variável dependente. Nesse caso, a gente está querendo saber o preço do apartamento. A gente vai utilizar duas variáveis dessa vez, o tamanho e a idade do prédio. Então, o preço vai ser nossa variável dependente e o tamanho e a idade do prédio vai ser nossa variável independente. Aqui no Excel, a gente vai lá em dados, vamos em análise de dados. Após a análise de dados, a gente vai lá em regressão, aperta OK. Como eu tinha mencionado anteriormente, no eixo Y vai ficar a variável dependente. No nosso caso, vai ser o preço. No eixo X vai ser as variáveis independentes. Então aqui a gente vai selecionar no intervalo Y as variáveis dependentes. Que vai ser, vamos selecionar aqui com o título, vai ser o preço. Ok. Agora vamos selecionar o intervalo X, que vai ser as variáveis independentes. Nesse caso, vai ser duas. Vamos utilizar apenas o tamanho e a idade do prédio. Isso. Clicamos Enter. Isso. Aqui fala sobre o nível de confiança. Vamos utilizar 95% de confiança e 5% apenas para erro. Vamos selecionar uma nova planilha e clicaremos em OK. Como a gente selecionou também o rótulo, aqui, ó, tamanho, idade, preço, então a gente tem que clicar em rótulos. Então, clicar OK. Logo vai fazer a análise. Esse é o nosso resultado da regressão múltipla. E vamos só abrir aqui para ter melhor entendimento sobre o mesmo. Então, aqui está a regressão múltipla. Nesse caso, existem etapas para se fazer a análise dessa saída. Então, o primeiro passo é fazer o teste de F de significância global, que é esse aqui. Nesse caso, vamos colocar para número, porque aqui está em notação científica. Vou colocar para número. Nesse caso aqui, o F de significância global, o primeiro teste é esse, o teste de F de significância global. Primeiramente, você tem que ver ele, que ele vai responder. O modelo, ele é útil para prever o preço? Ele vai ser útil se o resultado dele for menor
que 0,05. Como a gente pode ver, deu 0, 0. Então, ele é útil, o modelo é útil. Então, passou no primeiro teste da saída. O segundo teste, ele vai testar a significância individual. O que é isso? É o valor de P. Que também o valor tem que dar menor que 0,05. Então, tem que dar menor que 0,05. O valor de P. Esse é o segundo teste. Podemos ver que todas as opções aqui é menor que 0,05. Então, passou do segundo teste. O terceiro teste, caso algum desses testes dê maior, então ele não vai ser útil. O modelo não vai ser útil para análise. Agora, o terceiro teste, a gente vai ver o R ao quadrado e o R ao quadrado ajustado. O que é esse R ao quadrado? O R ao quadrado, como eu tinha mencionado anteriormente, ele é a porcentagem que as variáveis independentes têm relação com a variável dependente. Podemos ver aqui que as variáveis que tem, que é o tamanho e idade de prédio, elas têm 44,20% que interfere no resultado da variável dependente. É baixo, mas é devido também que tem pouca variável. Então, mas é um resultado baixo. O R ao quadrado ajustado, ele deve ser utilizado para comparar modelos com diferentes quantidades de variáveis. Ele sempre vai ser menor que o R ao quadrado. Sempre. Aqui está o erro padrão. Observações que são 40 registros, como já tinha mostrado antes. Então é isso. Se os testes, primeiro, se o teste de F de significância global der errado, der maior que 0,05, já o modelo já não vai ser adequado. Se o valor de P, que é o teste de significância individual, der menor que 0,05 também, já pode ser cortado que não vai ser um modelo ideal. É basicamente isso, a análise. E vamos falar agora sobre as conclusões. E agora, após isso, essas análises passaram no teste? Ok. Agora a gente vai ver o porquê a gente está vendo isso. A gente está querendo ver quais são os coeficientes da equação. A gente fez toda essa análise para achar os coeficientes da equação. Então, passando em todos esses testes, esses são os coeficientes da equação, que seria, o primeiro aqui é o B0, esse aqui é o B1, esse aqui é o B2. Vou mostrar para vocês agora como é que vai ficar a fórmula. É basicamente isso. Passando nos testes, esses são os coeficientes que a gente estava procurando. Então, primeiro, relembrando, o primeiro passo para fazer a análise de regressão, definir a variável dependente e a independente, depois achar os coeficientes. Para achar os coeficientes, precisamos fazer os testes de saída, que foram o F de significação e o valor de P. O F de significação é a significância global, o valor de P é a significância individual. Passando esses testes, podemos fazer os coeficientes. Podemos falar que quais são os coeficientes. Então agora vamos tomar as conclusões através desse resultado. Bom, agora que a gente viu os dados, os resultados que saiu da análise de regressão múltipla, vamos na conclusão. Vimos que saiu esses resultados da nossa análise e que todos os testes foram aprovados e que saiu os coeficientes como B0, o
tamanho, que é o B1, e a idade do prédio, que é B2. Então, com isso, a gente formou a nossa equação, que se formou essa aqui. Y é igual a 44,0107 mais 6.772,1 vezes o tamanho menos 19.129,7 vezes a idade. De onde que eu tirei essa equação aqui, né? Relembrando que a gente estava nessa equação. Depois a gente teve que achar o coeficiente. Então, com a análise, a gente achou os coeficientes. A gente tem os tamanhos e temos a idade dos móveis para achar o preço. Faltou achar os coeficientes. Então, a gente achou os coeficientes, que são os resultados, que é o B0, B1 e o B2, como aqui já é demonstrado na equação. E como o x1 é o tamanho e o x2 é a idade do móvel, aqui já vai falando, ó, vezes o tamanho, vezes a idade. Concluindo, a interpretação dos coeficientes, né? Como tinha mencionado agora. O B0 é o valor de 44,0107, o B1 6772,1 e o B2 19.129,7 vezes a idade. Bom, esse valor o B0 é o preço previsto quando o tamanho é igual a zero e a idade é igual a zero. O B1, que esse valor de 6.772,1 é o aumento previsto no preço a cada metro quadrado a mais, mantido a idade constante. E o B2 é a diminuição prevista no preço a cada ano a mais, mantido o tamanho constante. Então, basicamente é isso, a equação que a gente achou através da nossa análise de regressão múltipla, para achar o preço do imóvel, para achar o preço do imóvel que a gente estava querendo. Então, fazendo uma conclusão aqui, o modelo, como a gente fez as análises, né, que eu tinha mencionado antes, os testes, o modelo é útil para prever o preço, pois o valor de P do teste F é menor que 0,05. Há evidência de que o tamanho e idade estão relacionados com o preço, pois ambas possuem valor de P menor que 0,05. Essa questão aqui é do significância individual, que é o valor de P, que eu demonstrei anteriormente. O tamanho e idade explicam apenas 44% da variabilidade do preço. É necessário inserir outras variáveis para aumentar essa porcentagem. Eu tinha mencionado isso já anteriormente. E a equação que a gente encontrou foi essa. Y é igual a 440.107 mais 6.772,1 vezes o tamanho do imóvel, menos 19.129,7 vezes a idade do imóvel. Assim, a gente vai achar o valor previsto do apartamento, que é a nossa variável dependente do que a gente está querendo achar. E essa questão da análise, a gente pode aplicar em vários lugares, na engenharia, principalmente na engenharia de produção, pois ali a gente pode, como eu tinha mencionado antes, pode estar interligado à área de finanças, de contabilidade, pode também na questão de planejamento, previsão de produção, fazer o que deve ser produzido, quantidade de matéria-prima deve ser usada em uma produção. Isso é bastante eficaz no meio da engenharia de produção. E isso pode ajudar bastante vários setores aí também da gestão, em questão de administração, como a gente pode ver, e pode ser aplicada e ajudar bastante, né? Mas como foi mencionado, quanto mais variáveis, melhor. Mas quer dizer que o valor que vai dar é aquele exato? Pode não ser, mas pode estar aproximado. Então, isso ajuda bastante a questão da análise
e de planejamento, caso o responsável, o usuário, deseja aplicar. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o artigo que a gente escolheu. O artigo traz na introdução um tema bem importante que a gente resolveu falar, que dá origem a tudo isso que a gente está discutindo hoje aqui sobre o trabalho, que é a análise estatística multivariada, ou apenas análise multivariada, que ela é, em resumo, os métodos que estudam simultaneamente três ou mais variáveis, né? Três ou mais características, que nada mais é que o tema desse segundo trabalho que a gente está apresentando aqui na disciplina. Ela simplifica, tornando mais eficiente e mais completo, o que seria feito por inúmeras análises univariadas e bivariadas. E muitos autores declaram que o propósito dessa análise é medir, explicar e predizer qual vai ser o grau de relacionamento, né, entre as variáveis e qual o impacto que isso traz. Essa análise multivariada ela já era estudada há muito tempo, mesmo antes do avanço tecnológico, mas foi logo depois do surgimento de computadores que essas técnicas ficaram muito conhecidas e foram muito mais utilizadas. Atualmente, existem inúmeros programas que vão facilitar essa utilização. Tem o SAS, o R, que a gente utiliza na disciplina, o SPSS, dentre muitos outros. Mas ainda assim, a gente deve ter o cuidado de sempre ter um suporte estatístico muito bom, porque assim a gente vai conseguir aplicar de maneira correta esses métodos e ter um entendimento correto também dos resultados que a gente obteve. As técnicas, né, dessa análise multivariada, elas podem ser aplicadas em diferentes áreas de conhecimento. Elas são utilizadas tanto na área acadêmica, que é o caso aqui, hoje a gente vai apresentar um artigo, só que esse artigo, inclusive, ele analisa no âmbito empresarial, ou seja, empresas também investem nisso. Cerca de 80% das pesquisas realizadas por pós-graduandos, eles são sujeitos a esse tipo de análise, né? A maioria das empresas no mundo usa de forma rotineira também essas técnicas. E tudo isso por causa dessa carência de análise que a gente tem das relações entre as observações e as variáveis em estudo. Um exemplo da análise multivariada é a identificação e separação de variáveis que possuem baixo ou alto impacto nos resultados, ou seja, anotar grupos de variáveis que mais se relacionam, procurar fatores de interferência, que é o caso do artigo de hoje, e também criar modelos estatísticos de probabilidade a partir de tudo isso. Agora falando um pouquinho sobre o artigo mesmo em si, né, e a escolha dele. O artigo intitula-se Faturamento de Novos Produtos na Indústria do Estado de São Paulo, Análise dos Fatores de Interferência. Esse artigo ele foi publicado na revista Gestão e Produção, que é publicada em fluxo contínuo, ela tem de forma trimestral aí, de março a junho, de setembro a dezembro, né, de três meses aí, pelo Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal de São Carlos, ou UFSCar. Aí, se alguém achou interessante a respeito dessa revista, quiser saber como que publica artigos lá e tudo mais, a gente deixou aqui disponível também o link para vocês estarem acessando. O tema, né, do artigo, adentrando mais a fundo sobre o que ele vai trazer, ele é uma pesquisa de características descritivas e explicativas, e a abordagem é quantitativa, e ela utiliza dados secundários que vêm de uma pesquisa de atividade econômica paulista, a PAEP, e essa pesquisa ela é realizada pela Fundação SEAD. E tem diversos estudos sendo realizados no intuito de analisar os impactos da inovação tecnológica no desempenho comercial das empresas, que é o que esse artigo traz. E com isso, esse artigo vai analisar os fatores de influência sobre esse percentual do faturamento com a venda de novos produtos dentro da indústria do estado de São Paulo. E aí, de acordo com Dose, né, a inovação tecnológica, que é outra coisa que é muito abordada dentro do artigo, é muito importante a gente entender, se geralmente de adentrar no porquê que eles escolheram tal tema. Ela vai se originalizar da necessidade de solucionar um problema tecnológico em que apenas os conhecimentos que a gente tem aqui até o momento eles não são suficientes para resolver. Além disso, ele também traz que essa solução deve considerar critérios de custo e comercialidade, as capacidades específicas dos inventores e novas descobertas
e criações. Ou seja, a gente está trabalhando com, temos um problema tecnológico, qual o caminho para a gente chegar até uma inovação tecnológica. E isso a gente tem aí no próximo slide, na figura 1, como que um problema tecnológico demanda necessidade ou gera oportunidade para que aconteça uma inovação tecnológica. Esse fluxograma que os autores do artigo trouxeram, ele é bem fácil de entender. A gente tem de uma ponta a outra, né? E uma seta que vai indo em direção a um problema tecnológico que tem que chegar a uma inovação tecnológica. E que para a gente chegue a isso, tem vários fatores que influenciam. Como, por exemplo, a base de conhecimentos que a gente tem disponível, as capacidades específicas dos inventores e também as descobertas e criações. Então, assim, é um caminho para a gente chegar de um até outro. E agora, trazendo um pouco sobre a base teórica que o artigo está se fundamentando, né? Eles estabeleceram esse referencial teórico empírico adequado para realizar a análise, e os autores do artigo tomaram como referência o trabalho dos autores que estão aqui abaixo. E os resultados eu vou apresentar na próxima figura. Ou seja, eles precisaram ter uma análise a partir de trabalhos que já têm aí bem fundamentados, teórico e empírico, para eles conseguirem, a partir disso, estipular como vai ser as variáveis deles. E como são trabalhos de referência, e eles trouxeram isso, eu achei importante colocar aqui para que vocês, caso queiram também estar dando uma olhadinha nesses materiais, eles estão referenciados aqui no nosso trabalho também. Aí, com a análise a partir daqueles autores lá, eles conseguiram chegar nesse modelo conceitual aqui. E as variáveis independentes, né? Investimento de recursos financeiros em P&D, investimento de recursos humanos em P&D, presença de laboratório ou departamento específico de P&D, cooperação em P&D, apoio governamental para as atividades de inovação, fonte de informação para a inovação, o tamanho da empresa, a orientação exportadora, a origem do capital controlador, a média salarial, recursos humanos que estão ligados diretamente à produção, fazer parte do grupo empresarial, a idade da empresa, a receita provinda da maior parte dos bens ou serviços industriais e ampliar a variedade de produtos oferecidos. E como variável dependente, o percentual do faturamento provindo de novos produtos. E agora falando um pouquinho mais a respeito dos dados que eles têm, a maneira como eles apresentam. A amostra utilizada da PAEP, né, ela foi construída para garantir uma significância estatística, isso é muito importante, para a indústria paulista, de forma agregada, e 21 extratos que representam os setores industriais. A figura 3, que vai estar no próximo slide, ela vai apresentar a contribuição percentual de cada setor para a amostra, e também uma comparação entre o percentual de empresas que obtiveram o faturamento proveniente de novos produtos. Para melhor compreender os dados da figura 3, isso é um dado muito importante, eles ressaltaram sobre que a quantidade, né, de empresas presentes em cada extrato é diferente, sendo pequena em alguns casos, como é no caso referente à indústria extrativa e outras indústrias, e que apresentam de forma aglutinada algumas divisões para garantir a significância estatística. Trazendo aqui agora um pouquinho o gráfico que tinha falado lá, a figura 3, ele está dividido inclusive em duas partes, porque são vários setores. Passando de um modo geral, né, a gente consegue ver que a barrinha aí em branco, ela é a composição percentual da amostra, distribuição setorial, né, realmente o tamanho da amostra, o percentual em azulzinho de empresas que obtiveram faturamento com novos produtos. Aí nessa primeira parte aqui do gráfico a gente consegue observar que tem um percentual, né, de empresas com faturamento em novos produtos bacana, maior do que a barrinha branca, né? A indústria de produtos químicos, borracha e plástico, máquinas e equipamentos, equipamentos de informática, material elétrico, eletrônicos e comunicação, equipamentos médicos, equipamentos de transporte e também outras indústrias. Aí, vindo para a segunda parte desse gráfico, que está utilizando ainda as mesmas referências, a gente consegue observar o inverso, né? Que a barrinha branca está maior que a azul, com exceção de um caso, que é o caso de produtos têxteis, mas mesmo assim está bem próximo. Aí, trazendo aqueles números lá e analisando a composição geral dessa amostra,
a gente consegue perceber que os setores que apresentam maior participação são os de produtos metálicos, com 11,98% do total, vestuário e acessórios, com 11,49%, outras indústrias, com 11,03%, alimentos e bebidas, com 9,92%, máquinas e equipamentos, com 7,65% do total. Um outro aspecto relevante para descrever essa amostra é a distribuição com relação à faixa do pessoal ocupado, ou seja, o tamanho da empresa, quantas pessoas tem ali. Tem uma figura 4 que ela vai apresentar isso, mas já trazendo dados, assim, que a gente consegue ver? Que de 5 a 29 pessoas ocupadas corresponde a 78,27% do total da amostra. De 30 a 99 pessoas, 14,05%. De 100 a 499, 6,06%. E de 500 ou mais pessoas, 1,62%. E agora, visualizando isso no gráfico, tá aqui, ó, a gente vê o total de empresas aí da amostra, tá vendo? A gente vê que até 29 pessoas é a grande maioria mesmo. E quando a gente vai analisar a barrinha azul, não necessariamente segue sim uma ordem, né, decrescente, mas não necessariamente a mesma, como é o caso da empresa de 30 a 99 pessoas, que a barrinha azul, que são as empresas que obtiveram faturamento com novos produtos, está maior do que realmente o total de empresas da amostra, ou seja, tem uma relevância maior. A grande maioria das empresas que também compõem essa amostra, que vai ser mostrada também agora na próxima slide, na figura 5, é de empresas não exportadoras, ou seja, a grande maioria da amostra não exporta. Elas representam 83,82% do total, enquanto as empresas que são exportadoras, elas correspondem a 10,96%. Entretanto, se a gente for observar as empresas, né, agora levando em consideração a barrinha azul lá, que é o faturamento provindo de novos produtos, no período considerado aí pela pesquisa, a gente vai verificar exatamente o oposto. A maioria das empresas que obtiveram este resultado é exportadora, ou seja, vai corresponder a 67,41% e o resto a 31,17%. Passando aqui para o gráfico, que é mais fácil da gente visualizar, que a gente consegue ver exatamente o oposto, né? A barrinha azul é maior em um, menor em outro, e ao contrário com a barrinha branca, ou seja, a maior parte da amostra são empresas não exportadoras. E a menor parte são empresas exportadoras. Em compensação, a empresa que tiver o faturamento com novos produtos, na grande maioria, são empresas exportadoras. Agora, trazendo um outro ponto ainda, que é o capital controlador dessas empresas, um outro dado que foi analisado, que vai ser mostrado também na figura no próximo slide. Ela vai mostrar que a grande maioria das empresas cujo o capital controlador é de origem nacional, e sim, é a grande maioria mesmo, porque dá 92,83%, enquanto tem 6,66% de capital controlador de origem internacional ou de origem mista, né? Aí, visualizando aqui nesse gráfico, a gente vê que, né, na barrinha branca aí, a grande maioria das empresas tem um capital controlador nacional. E que isso vem acompanhando também a barrinha azul. Você pode ver que tem diferença bem pouca. As empresas, nesse quesito, que também obtiveram, né, o faturamento de novos produtos maior, foram as empresas cujo capital controlador é nacional. E agora trazendo sobre o modelo de pesquisa, né, a qual os autores do artigo utilizaram para atingir os objetivos deles, eles utilizaram da técnica de regressão múltipla, que foi apresentado no início desse trabalho. E foi proposto um modelo conceitual que foi construído com o suporte dos trabalhos citados. Esse modelo conceitual nada mais é do que as variáveis dependentes e independentes que a gente listou, com base em alguns trabalhos já, né, teórico-empíricos. E eles também ressaltaram aqui que a seleção das variáveis, que é isso, né, que compõe o modelo, foi realizada com base no exposto, que é exatamente isso que eu acabei de falar, das variáveis dependentes e independentes com base nos trabalhos. Mas eles ressaltam também que levaram em consideração a disponibilidade no banco de dados adotado neste trabalho. Ou seja, eles fizeram a pré-seleção dessas variáveis, mas também
analisaram quais eram as disponibilidades de dados que eles tinham. Vamos fazer uma análise de regressão múltipla utilizando o software para mostrar como é que faz nele essa análise e também com base nos dados do artigo, para a gente demonstrar como é que poderia ter feito a análise de regressão múltipla utilizando o software. Vamos em Explorer. Essa é a aba do Explorer. Vamos em Open File para selecionar o dado que a gente almeja estudar. Vamos lá na aba onde é que foi salvo os dados. Como foi salvo CSV? E dados do arquivo. Vai rodar. Rodou. Agora vamos lá em classificação. Classificação a gente vai em Close para selecionar a função que a gente deseja utilizar para analisar os dados. Vamos em Functions. Vamos em Linear Regression, que é regressão linear. Aqui existe teste de opções que usa training, por exemplo. É um teste que você utiliza para você pega o seu conjunto de dados, o conjunto de dados que você pega, você treina e você faz o teste. Ele não é muito adequado para fazer testes reais, então a gente vai utilizar um cross-validation, que é a validação cruzada. Nesse caso do DAIR aqui, ele vai pegar o conjunto de dados, vai dividir em 10 partes, em 10 conjuntos, e desses 10, 9 é para treinar e 1 é para testar. Aqui você pode selecionar a variável dependente que você quer. More Option, você pode fazer as modificações da questão do conjunto para ser analisado. Vamos apertar Start para rodar. Bom, uma questão também da regressão linear é que ela nos fornece um modelo. Esse modelo é o valor do coeficiente vezes a variável independente. Com isso, a gente pega esse modelo e aplicamos em uma fórmula, como já foi mostrado anteriormente nesse estudo aqui. Bom, o resultado é esse aqui. Vou explicar para vocês. Primeiro aqui fala que foi utilizado que é o Classify, a função de linear regression, que é regressão lineares. Aqui está o nome do artigo, que é o dado do artigo, o nome do conjunto de dados que a gente está utilizando, que é o dado do artigo, o número de instâncias, o número de atributos. Bom, aqui está a classificação do modelo, né, a regressão linear, o modelo da regressão linear. Aqui está a grande importância, né, que são os valores dos coeficientes que a gente tanto almejava, queria. Então, esse aqui por exemplo, é o B0, B1 e o B2, assim por diante, da forma que a gente tinha explicado anteriormente, vezes a variável independente. Então, esse valor aqui é multiplicado. Esse valor aqui é multiplicado pela variável independente e assim forma a equação em prol de achar o valor da variável dependente. E também que mostra a correlação dos coeficientes, que pode variar de -1 a 0 e de 0 a -1. E também mostra a porcentagem de erros que pode ter acontecido. Bom, é basicamente isso, a regra de associação, né? Regra, análise de, análise de regressão de multivariáveis. Então, a gente também, aqui nesse caso, a gente pode visualizar a classificação de erros. O que seria isso, né? Isso aqui, como eu tinha mencionado antes, no X fica a variável independente e no Y a variável dependente. Então, para a gente ter uma melhor análise também, a gente pode fazer aqui, os dados que estão, cada x desse é um registro. Então, a gente pode fazer esse retângulo aqui, a gente aperta aqui, a gente vai ter esses dados que estavam dentro do retângulo mais perto, para a gente ser analisado mais de perto. Então, a gente pode clicar também dentro do x, que é cada registro, e ter as suas informações
em relação à variável dependente, em questão várias outras informações sobre esse registro e também a sua relação com a variável dependente. Bom, basicamente isso, e também a gente tem essas opções de mudar alguns critérios da função, né, para fazer análise, como essa questão aqui que é importante também, que é o output edition state, que, que aqui a gente pode adicionar mais informações estatísticas, como o R quadrado, o R quadrado ajustado, e outras informações relevantes, que aqui acaba tendo uma análise mais profunda sobre os dados. A gente clicar OK, apertar Start e vai acabar rodando essa análise mais aprofundada. Então, é basicamente isso, uma regra de associação baseada nos dados do artigo e como pode ser feita uma regra de associação dentro do R. E no caso do usuário, aqui, como eu tinha mencionado anteriormente, pode fazer suas modificações, quando você clica em cima aqui do nome da função que foi utilizada, de acordo com o que você quer, de acordo com do seu desejo, né? Para te ajudar, você vem em More, que tem as especificações de cada tópico desse para, para fazer essa análise da função, o que cada uma faz. Então, é basicamente isso, gente. Espero que vocês tenham entendido a fazer regressão linear múltipla dentro do Echo. É isso. Muito obrigado. E por fim, concluindo mesmo o trabalho, trazendo tanto a conclusão do artigo quanto a do grupo que realizou, a obtenção de faturamento com novos produtos pela indústria do estado de São Paulo, ela pode sim ser explicada pelas variáveis presentes no modelo conceitual que foi elaborado lá no início. Eles conseguiram comprovar isso. Como sugestão, eles deixam, a gente achou bastante importante, destacar a identificação e a incorporação de novos fatores, né? Estudar novos fatores que podem estar influenciando nos dados de faturamento de novos produtos na indústria de São Paulo. E também a realização de estudos setoriais, porque assim você consegue ter um entendimento de cada setor, das peculiaridades de cada setor, e talvez agregar ainda mais. O artigo, de uma forma geral, ele foi bem elaborado, ele tem uma boa base teórica e ele tem uma escrita de fácil entendimento para quem é aluno aí de engenharia de produção. A gente recomenda muito a leitura do artigo e a gente conseguiu replicar a metodologia que eles trouxeram, o que também foi bem bacana. A gente agradece todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Para aqueles que tiverem alguma curiosidade sobre o trabalho, é só vir nos procurar. A gente vai deixar disponível aqui também as referências bibliográficas para a realização desse trabalho. Obrigada.